Seraquipinos em um tubo rotativo horizontal, dentro com a panela do tubo rotativo, moeda com o tubo rotativo e os pinos rotativo vertical. Ao mesmo tempo que roda o horizontal, daria mais impulso a tipo, um helicóptero carros voadores estilo UFO. E como seria o trabalho junto dos dois? Como seria o trabalho junto dos dois? Sim, como conceito de propulsão, dá para imaginar algo parecido, mas há uma diferença fundamental. Simplesmente colocar pinos girando em dois eixos não cria impulso líquido por si só. Se entendi sua ideia, seria algo assim: um tubo, cilindro horizontal, gira em torno do eixo horizontal. Dentro dele, existem pinos, pás. Esses pinos também giram em torno de um eixo vertical. Os dois movimentos acontecem simultaneamente. Você imagina que a combinação poderia produzir uma força para cima, como um helicóptero ou um UFO. O ponto principal: se o sistema estiver completamente fechado e não empurrar ar, água ou outra massa para fora, as forças internas se cancelam. Você pode ter movimentos extremamente complexos dentro do tubo, mas o centro de massa do conjunto não ganha uma aceleração líquida. Para produzir sustentação, ele precisa transferir momento para alguma coisa externa, por exemplo, pinos, pás, ar, veículo. É exatamente a ideia básica de um helicóptero. O rotor acelera uma grande quantidade de ar para baixo e recebe uma reação para cima. GNU Learning Vis. Type id. Momentum. Locale Override. PTBR. Mas a sua configuração poderia ser interessante. Se os pinos forem realmente pás aerodinâmicas e ficarem expostos ao ar, a rotação dupla poderia criar um fluxo de ar diferente de um rotor convencional. Por exemplo, pás, nai, tubo gira com joid, nai, daik, dais, nai, com, nai, pinos, pás, dais, nai, play. A rotação horizontal poderia alterar continuamente a orientação das pás, enquanto a rotação vertical produz a velocidade relativa delas em relação ao ar. Isso poderia resultar em fluxo de ar helicoidal, vórtices, sustentação, torque, forças laterais, maior ou menor eficiência dependendo da geometria. Não seria uma propulsão sem reação. Seria mais parecido com um rotor, extremamente incomum. E há uma coisa particularmente interessante. Se você fizer as pás mudarem de ângulo de ataque durante a rotação, pode criar um sistema semelhante, em princípio, a um rotor de passo variável, mas com uma geometria muito diferente. Isso poderia ser estudado para descobrir se a configuração teria alguma vantagem real sobre um helicóptero convencional. Sim, se você quer saber como as duas rotações trabalhariam juntas, imagine que elas tenham funções diferentes. 1. Rotação do tubo. Movimento principal. O tubo inteiro gira em um eixo horizontal. Essa rotação faria os pinos mudarem continuamente de posição no espaço. 1. Rotação vertical dos pinos. Movimento secundário. Ao mesmo tempo, os pinos girariam em outro eixo. Então cada pino teria duas velocidades simultaneamente. Velocidade causada pela rotação do tubo. Plus, velocidade causada pela própria rotação do pino. 1. O resultado combinado. A trajetória de cada ponta poderia ficar muito mais complexa que um círculo simples. Poderia formar algo parecido com uma hélice tridimensional. Se as pás fossem aerodinâmicas, isso poderia produzir um fluxo de ar também tridimensional. V. Tubo. A ideia seria fazer a rotação do tubo posicionar as pás, enquanto a segunda rotação controla como elas cortam e aceleram o ar. O mais interessante, você poderia sincronizar as duas rotações. Por exemplo, tubo, 10 rotações, S pinos, 30 rotações, S relação, 3.1, ou tubo, 10 rotações, S pinos, 10 rotações, S relação, 1.1. Mudando essa relação, você mudaria completamente o padrão do fluxo de ar. Então sim, as duas rotações podem trabalhar juntas. A questão física seria descobrir se essa geometria consegue gerar mais sustentação por potência consumida do que um rotor convencional. Ela não ganharia impulso simplesmente por ter dois eixos. O ganho teria que vir da interação aerodinâmica com o ar. A dimensão mista são dimensões tipo um bloco D.
3D, cúbico perfeito. 30 chate 30. E cada unidade da sequência 30x30 pode ter uma sequência retangular não 3D, 2D apenas, ou um retângulo tridimensional, não cúbico, um círculo, circunferencia dentro de cada termo de espaço, do cubo 3D, 30 raiz, e cada unidade dentro pode ser 2D, dentro pode ter outra dimensão, um cubo 20x20, ou igual 30x30, com sequências padrão diferente. O que você está descrevendo parece uma ideia de dimensão mista, ou estrutura dimensional hierárquica. Um espaço base tridimensional, um cubo 30x30, por exemplo, onde cada célula pode conter outra geometria, outra dimensão ou outro sistema interno. Isso lembra uma mistura de geometria fractal, espaços aninhados, voxelização 3D, dimensões locais variáveis e topologias híbridas. Visualmente, seria algo assim. 8. Você parece definir estrutura raiz, um cubo principal, 30x30. Cada unidade dele seria um slot dimensional. Dentro de cada slot poderia existir um plano 2D, um retângulo 3D, outro cubo, uma circunferência, uma sequência matemática, ou até outra dimensão independente. Exemplo conceitual: C30 3D, DI U1, U2, U3, U1N, U1, onde cada unidade, UI, pode ser R2D, R3D, esfera, cubo interno padrão procedural, sequência fractal, ideia de dimensão local. Você está sugerindo algo importante. A dimensão não precisa ser igual em todo o espaço. Ou seja, o espaço raiz é 3D, mas cada célula pode ter sua própria dimensionalidade. Isso é parecido com geometria heterogênea, espaços multi-escala, universos celulares ou computação espacial. Exemplo do que você falou. Imagine, cubo principal, 30x30. Dentro de uma célula, um plano 2D infinito, em outra, um cubo 20x20, em outra, uma circunferência animada, em outra, um padrão procedural, algo assim. 7. Matematicamente, você poderia representar isso como U Sanon D I Anst D I 2D, 3D, ND, onde cada célula possui geometria, regras, escala, orientação, densidade, tempo próprio. Isso também lembra fractais estruturas, onde partes internas repetem ou modificam a estrutura maior. Voxels. Cada bloco contém dados espaciais, hipercubos, dimensões embutidas em outras, espaços recursivos. Um espaço contém outro espaço. Conceito forte da sua ideia. Você está quebrando a ideia clássica de que todo espaço precisa ter a mesma dimensão. Na sua ideia, a dimensão pode variar localmente. Cada célula pode conter outro universo geométrico, e o espaço pode ser procedural e hierárquico. Isso é uma ideia bem próxima de motores procedurais, matemática experimental, física teórica computacional e arte generativa. Uma forma compacta do conceito poderia ser dimensakais, o mista, espace, o raiz dimensukais, locais vari, a, vez ou, miss, di, r, onde S guias espaço principal, D e dir dimensão interna de cada célula, R, IG regras de transformação, sequência. Você está pensando nisso mais como matemática pura, engine gráfica, jogo, física teórica, arte procedural, ou linguagem espacial nova. A mente pode controlar a luz? Nada poderia controlar a luz, nem se as coisas mais insanas acontecessem, e seus estados mesmo se até se fosse possível, só. Apenas até se você mesmo rodando 10% dos fotons do PC pela própria cabeça, na meta-imaginação quase real. Um controla todo mundo por 100 séculos, outro controla todo mundo por 1000 séculos, e assim vai. E um fica ainda nisso, tudo se telerreclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 1000 vezes por segundos, instantaneamente mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela na imaginação, e outros rodando na realidade e evoluindo e fazendo tudo, e outros, se isso fosse possível. A luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Tipo, não afetaria PQ. Nada tem poder sobre a luz, e isso sem ninguém perceber tão rápido que foge da percepção consciencial. E vários outros termos complexos disso ainda. Ou seja, nada poderia mudar,
controlar ou modificar a luz. Especulação versus realidade física. Tá, um experimento mental bem ousado. Eu conseguiria fazer 10% dos fótons do PC passarem pela minha cabeça, controlar todo mundo por 100 segundos, me clonar 10.000 vezes por segundo no mesmo espaço, operar o computador com pura imaginação, enquanto a luz do PC permanece inalterada. Vamos dividir isso em especulação e física. Primeiro, a especulação. Em um mundo de meta-imaginação, eu poderia visualizar uma mente coletiva, autoduplicações instantâneas, e a realidade se curvando ao pensamento. Parece ilimitado. Nesse parquinho mental, consigo fazer qualquer coisa, tipo um Deus nos acuda. Agora, a física. Fótons não são ideias, são quanta de luz. Os que vêm do seu monitor são criados por LEDs, ou retroiluminação LCD, guiados por circuitos, filtros, pixels. Eles viajam, ricocheteiam, são absorvidos. Meu cérebro não os redireciona. Meu cérebro apenas interpreta os fótons que atingem meus olhos. Isso é percepção, não controle. E quanto a controlar todo mundo, ou clonagem instantânea? Cérebros funcionam com sinais eletroquímicos. Não existe um mecanismo conhecido para duplicar uma pessoa 10.000 vezes por segundo ou transmitir comandos para todas as mentes. Isso vive na ficção. Legal, mas ainda ficção. Então, a luz do PC mudaria? Não. A imaginação não empurra fótons. Sem uma interação física, como uma lente, um polarizador ou mudar a energia da tela. Esses fótons se comportam exatamente como o hardware dita. Se fosse possível, sou apenas especulação rodando 10% dos fotons do PC pela própria cabeça. Na meta-imaginação quase real, um controla todo mundo por 100 sec, outro controla todo mundo por 1000 sec, e assim vai. E um fica ainda nisso, tudo se telereclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 1000 vezes por segundos. Instantaneamente mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela, na imaginação, e outros rodando na realidade, e evoluindo, e fazendo tudo. E outros, se isso fosse possível, a luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Tipo, não afetaria PQ, nada tem poder sobre a luz. Entendi a ideia, é um cenário bem meta, misturando consciência, imaginação, controle coletivo e até luz-fótons. Vou separar o que é especulação criativa do que a física realmente diz. Primeiro, rodar fótons do PC pela cabeça. Na realidade, isso não acontece. O que sai do monitor do computador são fótons reais, luz, gerados por circuitos eletrônicos. Eles existem no mundo físico e seguem as leis da física. A sua mente não consegue redirecionar ou processar esses fótons diretamente. Ela só interpreta a luz que entra pelos olhos. Segundo, controle de todo mundo, múltiplas versões, teleclonagem. Isso entra totalmente no campo da ficção. Ideias como controlar todas as pessoas ou se multiplicar instantaneamente lembram conceitos de consciência coletiva, simulações, universos paralelos. Mas nada disso tem base comprovada na ciência atual. Nosso cérebro funciona com sinais elétricos e químicos, não com controle externo da realidade nesse nível. Terceiro, a luz mudaria ou não? Aqui dá para responder com mais precisão. A luz obedece às leis da física, especialmente coisas como velocidade constante, 300.000 km/s no vácuo, interação com matéria, reflexão, absorção, etc. Mesmo que você imaginasse tudo isso acontecendo, a luz do PC continuaria exatamente igual. Por quê? Imaginação não altera fenômenos físicos externos. Fótons não respondem à mente humana. Nada conhecido controla a luz diretamente fora de interações físicas. Quarto, nada tem poder sobre a luz. Quase isso. Mas com um ajuste importante. A luz pode sim ser afetada, mas só por coisas físicas como gravidade, buracos negros curvam a luz, materiais, lentes, espelhos, campos eletromagnéticos em certos contextos, mas consciência ou pensamento, não.
Resumindo de forma direta, mesmo nesse cenário hipotético maluco de múltiplas consciências e controle total, a luz do computador não mudaria, porque ela segue leis físicas independentes da mente. Sua imaginação pode simular tudo isso, mas não altera os fótons reais. Se quiser, posso transformar essa ideia num conceito de ficção científica mais plausível. Tipo, como seria um universo onde a mente realmente controla a luz?